Vejam, porque essas legislações especiais, elas falam em prazo de registro. Nada falam com relação ao protocolo. Mas o entendimento aqui da Corregedoria é que o protocolo também se submete a esse prazo, tá? Ou seja, no prazo, nas cédulas, o protocolo dura 3 dias, tá? Então vejam, se um título ficar mais do que 3 dias, porque não conseguiu ser registrado por alguma exigência, esse protocolo deve ser cancelado, tá? E por pedido da parte deve ser feito um novo protocolo. É esse o entendimento aqui de Santa Catarina, da Corregedoria Geral, tá? Todos esses prazos especiais com relação a registro se aplicam também em relação ao protocolo. Tudo bem em relação a isso? Então a prioridade cairia em 15 dias. Sim. Segundo a Corregedoria aqui de Santa Catarina, sim. Muito bem, pessoal. Entrando agora já no assunto das retificações, tá? Que é o outro tema, as retificações administrativas ou extrajudiciais, tá? A Lei 10.931 foi a que inseriu a possibilidade das retificações complexas, ou seja, aquelas que impliquem alteração de medidas perimetrais, alterações de área do imóvel, serem feitas administrativamente. Até então, o que se admitia como retificação passível de ser realizada no registro imobiliário eram apenas aquelas retificações que não houvesse a menor possibilidade de danos a terceiros confrontantes, né? Alteração de um dígito, de um número de identificação da cédula de identidade, né? Alteração de alguma letra do nome, né? Algum erro material poderia ser efetivamente realizado unilateralmente. Foi a Lei 10.931 que, então, nesse movimento de desjudicialização, ou seja, retirada de competências do Poder Judiciário para o serviço extrajudicial, que ela foi publicada, né? Nós temos vários exemplos, né, da desjudicialização, como a própria usucapião extrajudicial ou administrativa, tá? Objeto de medida provisória depois que está consignada hoje na Lei 13.465, tá? Nós temos também a mediação e a conciliação que podem ser feitas no âmbito extrajudicial, dependendo ainda da normatização a ser realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Nós temos várias hipóteses em que esse instrumento da desjudicialização tem sido cada vez mais utilizado, no intuito de diminuir a morosidade do Poder Judiciário, tá? E nas retificações seguimos esse entendimento, tá? Então hoje é possível, né? Hoje é possível em que essas retificações denominadas complexas, em que há a possibilidade, não é, de que haja ferimento a direitos de terceiros, eventualmente os confrontantes, seja feita administrativamente, desde que esses confrontantes concordem, tá? Então é um procedimento complexo, tão complexo que, embora seja uma verbação realizada na matrícula imobiliária, ele é cobrado como se fora um registro com valor, segundo o anexo 3, tá? Então, hoje, as retificações judiciais, que antes eram a regra, não é? Nessas retificações complexas, elas podem continuar sendo realizadas judicialmente, mas elas são exceção. Hoje, a regra é que essas retificações complexas sejam efetivamente realizadas no âmbito do serviço de registro de imóveis, tá? O artigo 213, então, nós conseguimos vislumbrar duas
hipóteses, duas espécies, não é, de retificação imobiliária extrajudicial. A denominada unilateral, que inclusive possui um valor diverso, não é, um valor fixo para efeito de cobrança de emolumentos, não é, lá no nosso regimento de custas e emolumentos. É uma averbação mais simples, não é? E a bilateral, também chamada de consensual, retificação de maior complexidade, lá no inciso 2º, tá? E que depende da concordância de terceiros, tá? Importante sinalizar, importante grifar que a retificação imobiliária, tanto a judicial quanto a extrajudicial, elas ingressam na matrícula mediante o assento denominado averbação. E aqui apenas reiterando o que eu já disse, não é? Os emolumentos nas retificações de maior complexidade, tá? Baseadas no artigo 213, inciso 2º, elas são cobradas como se fora um registro com valor, embora seja uma averbação, tá? Não. Eu já me referi a unilateral, é um valor fixo, inclusive é um valor inferior à averbação sem valor declarado, tá? Não recordo agora exatamente, né, mas precisa olhar aí no regimento de custas e emolumentos, tá? Então, a retificação unilateral, ela é cobrada como um valor fixo no regimento de custas e emolumentos, um valor relativamente baixo, né? Um valor inferior ao valor da averbação sem valor declarado. A retificação unilateral pode ser feita até de ofício, né? Aí não teria cobrança nenhuma. Sim, exatamente por haver possibilidade dela ser feita de ofício, ela pode ser realizada também sem cobrança de emolumentos. Se for a pedido da parte, os emolumentos são cobrados, tá? A menos que a retificação tenha decorrido de erro do oficial, tá? Erro do oficial. O que nós temos, tá? Nós temos um erro do próprio serviço de registro imobiliário, que inadvertidamente transportou da escritura pública do título uma informação de forma incorreta, jamais poderá ser cobrado. Agora, essa informação, ela poderá constar do próprio título. Se essa informação ela consta do próprio título, ela não é imputável ao serviço de registro de imóveis. Portanto, a retificação deverá ser cobrada normalmente, tá? No inciso 2º, nós temos um rol lá no artigo 213, inciso 1º, de possibilidades, não é, de utilização dessa retificação simples ou unilateral. Como eu já me referi, a mera transposição de dados do título, a atualização de confrontação, não é? Lembrando-se sempre, vejam, a confrontação ela se dá com imóveis, tá? O que deve constar numa matrícula são confrontação com imóveis. Mas esse é um erro histórico, né? Ou seja, desde a época das transcrições, não é? Os imóveis eles são descritos confrontando com pessoas, né? As pessoas morrem, né? As pessoas morrem, essas confrontações elas ficam desatualizadas, né? Tecnicamente, a confrontação se faz com imóveis. O oficial pode até colocar, não é, o nome do proprietário, mas desde que coloque, quando descrever o imóvel, num parcelamento de solo, por exemplo, o imóvel com o qual está confrontando, tá? É isso que importa para a especialidade objetiva. Confrontação com imóveis, não com pessoas, tá? Eventualmente, se houver na matrícula, o que não é raro, né? Principalmente até há pouco tempo atrás, era muito comum que os registradores indicassem essas confrontações com pessoas, né? A parte pode pedir que se faça a inserção daquela confrontação do número da matrícula e do proprietário atual, sem problema algum. Será feita por meio de uma retificação simples ou unilateral. Tudo bem? Tudo bem?
Alteração de denominação de logradouro. Esse, como nós já vimos, não pode ser cobrado emolumentos, tá? Mesmo que a parte peça, né? É muito comum também que as descrições nas matrículas